Carta aos Coríntios, capítulo 1, louvado seja Deus. E nós vamos aqui no versículo 3. Travou, pastor. Verso de 2 aos Coríntios, capítulo 1. Amém? Os irmãos estão conseguindo ver o texto aí? Amém. Agora está aí. Então, vamos ler agora, meus irmãos. Por Deus. Então, irmãos, esse texto fala que o Eterno vai consolar de toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a glórias ao nome de Adonai. Mateus, meus amados, no capítulo 7, glórias a Deus, no verso 2, aleluia. Está travando um pouquinho, mas a gente vai esperando aqui, meus irmãos. Mateus 7, 2, amém. Hoje a internet aqui minha está aparecendo boa, mas está assim um pouco assim, né, meus irmãos? Amém? Agora não saiu. Mateus 7, 2. Conseguiram ver aí, meu? Ainda está congelado? Está congelado, né? Mas já vai descongelar. A internet está boa. Amém? Mateus 7, 2. Que diz assim, irmãos: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Está na reunião. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir Agora a foi. vós. Amém? Então, que diz assim, meus irmãos. Eu estou saindo. Aqui. Olha, irmãos, tem gente falando aí, irmãos. Ajuda aí, senão a gente quer fazer o culto virtual, mas o culto virtual tem que ser produtivo. Nunca está gravando. Amém? Saiu. Então, isso atrapalha o culto. Aperta aqui. Amém? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É o que está aqui em Mateus 7, 2. Amém? Agora, meus irmãos,
Você vê que a tela está indo um pouco retardada, né, irmão? Amém? Mas vai dar certo. Amém? Aqui nós vemos também, irmãos, em Tiago. Tiago, meus irmãos. Nós vamos aqui no livro de Tiago, que é muito importante também. Amém? Livro de Tiago, no capítulo 2, aleluia, no verso 13, louvado seja Deus, que diz assim, Tiago 2, 13, amém? Tiago 2, 13, que diz assim, meus irmãos, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Irmãos amados, também é uma palavra muito importante, porque o juízo desse mundo está se aproximando. Você observa que o cenário para a grande tribulação está se aproximando, né? Na grande tribulação, as pessoas vão ser obrigadas a receber uma marca. E quem não receber será morto. Amém? Então, as coisas estão caminhando para isso e você pode perceber que o cenário mundial está caminhando para isso. Amém? Mas antes de que o povo de Deus seja marcado, ocorrerá o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Porque aqui você já está observando, para nós escaparmos, meus irmãos, da grande tribulação, temos que estar muito atento a Tiago 2,13, que Tiago era irmão de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. E ele diz aqui, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Meu Deus. Se a gente for daquele tipo de pessoa vingativa, dente por dente, olho por olho, assim será o juízo sobre essa pessoa, meus irmãos. Porque o Tiago está dizendo aqui, o juízo será sem misericórdia. Não haverá misericórdia para aquele e para aquela que não exerceu de misericórdia com o próximo. E aqui é a misericórdia triunfa do juízo. Aqui, meus irmãos, nós vemos, louvado seja Deus, no livro de Juízes. Nós vamos agora lá no Taná, né? Os irmãos já estão sabendo, Taná, e nós vamos em qual porção do Taná? Nos profetas, que Juízes é porção dos profetas, amém? Taná é o Antigo Testamento. Então, nos Juízes é a porção dos profetas. Nós vamos em Juízes, capítulo de número 1. Amém? E nós vamos aqui, glórias a Deus. E subiu Judá, e o Eterno lhe entregou na mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e perizeus. Agora observe bem isso aqui. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Porque, meus irmãos, aquilo que nós acabamos de ler em Tiago está no Novo Testamento. Mas Deus ele já cumpria desde o início da Torá. Você vê que aqui o povo
nós estamos em Juízes, e a tribo de Judá, usada pelo Eterno, destruiu os cananeus e perizeus, não todos, mas foram mortos ali, feridos 10.000 homens em Bezeque, né? E ali você vê que Adoni-Bezeque fugiu, mas a tribo do Eterno foi e prendeu aquele homem e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés, porque ele fez a mesma coisa com outras pessoas. Então, ele mesmo teve essa consciência quando ele diz: aquilo como ele fez, Deus pagou ele. Isso é aquilo que Yeshua falou, meus irmãos, em Mateus 7. Com a medida que medirdes, vós sereis medidos. Amém? Se nós aqui na terra formos fiéis a Deus e obedecermos a sua palavra, amando o próximo e amando também os inimigos, não é, meus irmãos? Deus, naquele dia, usará de misericórdia conosco. Mas, como nós lemos em Tiago, ali o juízo será, e está no Novo Testamento. Está bem clarinho no Novo Testamento. Esse texto não é pregado em lugar nenhum aí, que só fala de graça a graça. A Bíblia do Novo Testamento diz o seguinte: o juízo Pastor, travou. Juízes é Shofetim, né? Nós estamos agora nos Salmos, que é o Terrilim, né? E aqui no livro de Salmos, meus irmãos, capítulo 18, no versículo Louvado seja Deus, 25, nós vamos observar aqui, meus irmãos, olha que coisa tremenda. Com o benigno te mostrarás benigno. Ele está falando com o Eterno. Com um homem sincero, te mostrarás sincero. Então, vocês estão aí em Salmo, meus irmãos, nós estamos aí em Salmo, capítulo 18, amém? Salmo 18, vamos no verso 25, amém? Acharam o verso 25, que diz assim: com o benigno, ele tá orando ao Eterno, está falando com o Eterno. Com o benigno te mostrarás benigno. Ou seja, com aquela pessoa, aquele servo que é benigno, que faz bondade, que ama o próximo, ama o inimigo, o Eterno diz que vai se mostrar benigno com aquela pessoa. Ele vai fazer o bem daquele irmão. Agora, e com um homem sincero, te mostrarás sincero. O Eterno não vai permitir que aquele irmão seja enganado, porque ele é sincero. Com puro, te mostrarás puro, porque aquele que é puro, o Eterno não vai permitir que ele seja atingido pela impureza. O Eterno te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás indomável. Amém? O Eterno, ele é indomável com o perverso. E perverso, meus irmãos, quero que os irmãos entendam essa palavra, perverso, né? Perverter significa o quê, meus irmãos? A pessoa que não obedece à Torá. Então, toda vez que você ouve perverso, é aquele que descumpre as leis de Adonai. Então, com aquele que não obedece, seja quem for, irmão, ímpio,
ele se mostrará indomável. Ninguém vai domar o Eterno. O Eterno se mostrará indomável. Vai ser muito terrível. Amém? Mas por que que está falando? Por que que Davi fala essas coisas aqui? Porque o Espírito Santo mostrou para Davi e mostra para nós aquilo que Yeshua falou em Mateus 7, verso 2. Com a medida que você medir, eu vou te medir. O que você medir, se você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Aleluia. Eu vou te salvar naquele dia. Eu vou te arrebatar naquele dia. Agora, se você for perverso e não obedecer a minha palavra, eu me mostrarei indomável contra você naquele dia. Por isso que Yeshua ele fala lá na carta a Pérgamo, para aqueles que forem com medo sacrificado aos ídolos, que ele os verá como inimigos. Porque ele diz lá em Apocalipse 2, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Contra. Ele não está falando com eles, contra eles. Por quê, irmão? Porque o servo de Deus, serva de Deus, agora tem uma. Os irmãos da igreja de Yeshua estão todos alertados. Mas agora, nessa semana e na outra semana, tem 2 cultos pagãos terríveis e abomináveis ao Eterno. Culto a Moloque Baal, que é o Natal, amém? Isso não preciso dizer, os padres já disseram aí, que eu botei aí nos vídeos, né? Os próprios padres disseram que é o culto do Deus Sol. Não preciso, não estou falando eu. A Igreja Católica, ela fala, o satanista também, e diz que é o culto ao Deus Sol, né? E diz que até os crentes têm que fazer isso, né? Porque é uma união de todos os cultos, deuses. Só que o nosso Deus, aleluia, não permite que a gente esteja em comunhão com as trevas. Porque quem ficar em comunhão com a treva vai ficar em comunhão com a treva direto no inferno para sempre. Né, irmão? E nós temos, né, a misericórdia de Deus do nosso lado, se nós formos fiéis, puros, como está aqui. Com puro te mostrarás puro. Nós não podemos nos contaminar com esses deuses mundanos. E depois tem o Deus também lá do Ano Novo, né, meus irmãos? Depois vou botar uns vídeos também para os irmãos, que nem fiz no ano passado. Que esse culto é aquele Deus de 2 faces. Amém? Esse é o Deus Jano, que dá nome até ao mês de janeiro. Mas isso nós vamos falar depois. Amém? E eu quero também mostrar para os irmãos, aqui, em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, louvado seja Deus, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, santo é o nome de Adonai, glórias a Deus, no capítulo 1, amém? Glórias a Deus. Vamos aqui no verso 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o eterno Yeshua desde o céu com os anjos do seu poder. Amém? Então, você observa, meus irmãos, que nós não podemos nos vingar de ninguém, porque qualquer um que nos atribular, o Eterno dará a paga a tribulação na vida daquela pessoa. Nós temos que amar os inimigos. A palavra de Deus é clara, nós temos que amar os inimigos. Yeshua disse, tem que amar o inimigo. Agora, o justo, Yeshua Hamashia, o Eterno Todo-Poderoso, ele é quem dará tribulação aos que nos atribulam. Porque eles estão medindo para nos atribular, então eles serão atribulados. Amém? Então você tem que confiar, você tem que fazer a tua parte, meu irmão. Amém? Amar o próximo, né? Não aborrecer o próximo, amar o próximo, né? Agora,
aquele que atribula receberá o quê? Tribulação. Tem até se o crente atribular um outro, aquele crente será atribulado. Não é verdade, meus irmãos? E você tem que amar o próximo. Louvar, amar significa também ensinar a palavra. Amém? Quando você prega a Bíblia para alguém, você, mesmo que a pessoa não goste, você está amando. Porque Yeshua fala, né? Quem me ama é quem guarda os meus mandamentos. Aleluia. Então, aquele que prega a palavra, os mandamentos de Yeshua, como está lá em João 14, verso 15, e João 14, verso 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e Yeshua fala, esse é o que me ama. Louvado seja Deus. Então, se você tem os mandamentos de Yeshua e você obedece, de manhã, de tarde, de noite, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, Shabat, se você guarda todos os mandamentos, aí você ama Yeshua. Porque Yeshua não liga, irmão, ele nem está assim, Yeshua eu te amo. Ele não... Irmão, Deus é concreto. Deus ele não fala, não quer as coisas abstratas. Para amar ele, tem que obedecer os mandamentos. Veja bem, irmão, como é que Deus é concreto. E Yeshua aqui, quando ele fala isso, eu estou falando para os irmãos como é que Deus pensa. Deus não vai nessa conversa de filosofia. Não, Deus ele quer a coisa concreta, amém? Sólida. Olha aqui. E Yeshua fala lá em João 14. João 14, no verso 15, olha o que Yeshua diz. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então é isso. A pessoa tem que obedecer, ele vai te observar, vai me observar. Se eu estou guardando o mandamento dele, não precisa você dizer para ele que ama ele. Ele está sabendo que ama. Louvado seja Deus. Yeshua não precisa, irmão. Amém? E aqui também, no 21, no mesmo texto de João 14, 21, ele repete: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então não adianta a pessoa dizer, Yeshua, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Isso aí não quer dizer nada, meus irmãos. Orar, sim, você tem que estar sempre orando, se humilhando. Yeshua, me humilho diante de ti. Tem isso, deve ver. Orar sem cessar. Mas dizer que ama ele, não precisa. É se obedecendo os mandamentos é que a gente mostra para ele que ama ele. Hein? Obedecendo a Torá todinha e todos os ensinos de Yeshua HaMashiach. Nós não podemos falhar em nenhum, porque na própria epístola de Tiago, vamos lá em Tiago de novo, meus irmãos. Glória a Deus. Epístola de Tiago, meus irmãos. Glória a Deus, a gente está aqui, mas o Espírito Santo vai falando, né, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Se não me engano, no capítulo 2. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está aqui no verso 10. Olha só. Primeiro ele diz assim. Ele está falando da Torá. Olha, meus irmãos. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a Torá real, é a Torá, aquilo que está na Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. É o mandamento da própria Torá. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela Torá como transgressores. Nós temos que
Vimos como inimigos. Não pode haver. Agora, entre 300 que são só para os sacerdotes. Então, já diminui quase a metade. Mas a maioria deles envolve tudo isso que nós estamos pregando aqui para os irmãos nos cultos. Amém? Por exemplo, a pessoa que for celebrar o Natal já vai desobedecer mais de 50 versículos da Torá, meus irmãos. Amém? Vai ser condenado por vários. Pessoa que celebrar Ano Novo vai ser condenado por vários versículos da Torá. Então não ame Yeshua. Não adianta dizer que ama porque não ama. Louvado seja Deus. Amém? Aqui o Tiago ele é muito claro. Você, para amar Yeshua e obedecer os seus mandamentos, você tem que guardar todos. Louvado seja Deus. E a igreja primitiva, e nós temos condições de pacificamente guardar toda a Torá. Amém? Louvado seja Deus. O que a gente tem que fazer é examinar as Escrituras e cuidar de não errar para que naquele dia não sermos cobrados de nada que está ali e que não tenhamos praticado. Louvado seja Deus. Amém? E nós sabemos, meus irmãos, nessa mesma epístola de Tiago, que é uma maravilha, meu pai, é tão bom esse livro de Tiago. Nós vamos aqui no capítulo 1, meus irmãos. No capítulo 1, olha que coisa linda. O que ele diz aqui? É lindo, lindo, lindo. Amém? Capítulo 1. Verso 17, olha o que ele diz. Isso também tem a ver com a Torá. Não erreis, meus amados irmãos. Eu gosto do tratamento do Tiago, que ele fala, meus amados, e a gente fala assim com os irmãos também, né? Shalom, amados. Né? É um exemplo como a igreja, não é só o Tiago, Paulo também, muitas vezes, a igreja primitiva usava esse tratamento. E a gente aqui sempre quer obedecer a palavra que está na Bíblia, não é? Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, meus irmãos, você observa, no Pai das luzes, que é o eterno. Olha, irmão, tem gente que atrapalha o culto, meu pai. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amém? Então, meus irmãos amados, o Pai Todo-Poderoso, tem mudança nele, meus irmãos? Aqui, ó, não há mudança. E ele diz aqui, nem sombra de variação. Então, irmão, tem mudança naquilo que ele propôs no Sinai? Não, meus irmãos. Tem alguma variação daquilo que ele propôs no Sinai? Não. Tem que guardar o Shabat, tem que guardar todos os preceitos. Nós temos que guardar preceitos, mandamentos, testemunhos, juízos e ordenanças. Amém? Tem que celebrar as 7 festas do Eterno. Isso daí, não celebrar, é uma grave transgressão da Torá. Amém? E aqui eu queria... Você está vendo Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz assim, no Pai não tem mudança. O outro diz assim, mas agora é graça, antes não era. Então não leu a Bíblia, porque aqui diz que no Pai não há mudança, nem sombra de variação. O que houve foi a extensão da aliança do Sinai
para os gentios. É isso que eu. Louvado seja Deus. E aqui você vê, Tiago, capítulo 1, fala que o Pai não tem mudança. E na Epístola aos Hebreus, olha só, meus irmãos, na Epístola aos Hebreus, que é o capítulo antes desse, porque o Hebreus vem antes de Tiago. Então fica fácil de você guardar, irmão. Hebreus capítulo 13, no verso 8, Hebreus capítulo 13, verso 8, é o último capítulo de Hebreus. Depois vem Tiago, capítulo 1. Então, no último capítulo de Hebreus, diz, no verso 8, Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ó, não tem mudança. Ele é o verbo que se fez carne. Você acha que o verbo vai mudar? A Torá vai mudar? É a mesma ontem, hoje e eternamente. Está em Hebreus 13, 8. Amém? E lá em Tiago 1:17, que é exatamente o capítulo que vem depois do capítulo 13 de Hebreus, Hebreus termina no capítulo 13. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz, no Pai não tem sombra de variação e nem mudança. Aleluia! Irmão, mais do que isso, oh meu Deus,